Oi, pessoal, tudo bom? Aqui é a Margarete, bom dia para todos. Teve gente que assistiu o meu vídeo, ah, que a gente orou hoje às 8 da manhã aqui nos Estados Unidos. Agora são 8h10 aqui no Arizona. Então eu só queria conversar com vocês a respeito de uma coisa que Deus colocou no meu coração. Tem colocado no meu coração por algum tempo. E o mais engraçado de tudo isso é que eu realmente acredito que nós estamos num ponto onde o mundo está mudando. O mundo está mudando drasticamente. Várias pessoas já foram, sabe, se encontrar com Deus, infelizmente, porque algumas delas vão se encontrar com Deus e vão ficar no céu. Outras vão se encontrar com Deus e vão ser enviadas para o inferno, porque eles não sabiam antes a respeito da salvação. Na verdade, eu estou aqui para falar para vocês a respeito da salvação, porque é importante vocês verem uma coisa. Se você não conhece Jesus, se você não se arrependeu dos seus pecados, não foi lavado pelo sangue de Jesus, você vai perecer. Você vai entrar para o inferno. E não existe purgatório, só para você ficar sabendo. É o seguinte, você vai perecer, você vai direto para o inferno. Existem pessoas que dão testemunhos, dá uma procurada aí no YouTube. Eles falam, tem muito americano que morreu e eles viram o lugar todo preto. Eles se acharam no lugar todo preto. Aí eles viram uma luz e eles seguiram aquela luz. Mas o problema é que aquela luz, quando chegou no final do túnel, daquela luz, na verdade, era o fogo do inferno. E eles queriam sair de lá, eles queriam correr e não conseguiam. Nisso, por uma graça de Deus, eles voltaram. Eles foram como se diz, os médicos fizeram com que a vida deles voltasse aqui na Terra. E com isso eles trouxeram o testemunho, dizendo que esse negócio que o pessoal fala, vai para a luz, vai para a luz. Deus já me mostrou, isso daí é parte do inferno, tá bom? Onde as pessoas, quem está lá no fundo, puxa as pessoas para frente, querendo chegar perto da luz, e as pessoas que estão na frente estão vendo que existe, que é fogo, e eles querem voltar, e as outras pessoas acabam empurrando esse pessoal da frente para dentro do fogo. Isso daí é bíblico. Fala na palavra de Deus que isso vai acontecer. E eu, sinceramente, vi isso. Eu tô aqui com o meu café, tá vendo? Tá muito bom esse café. Então, eu vou ler uma parte aqui da Bíblia e eu vou discutir com vocês. Eu tenho aqui no meu computador aberto e eu vou falar para vocês. No Mateus 3:1, eu vou começar a falar, porque é muito engraçado isso que eu vou ler, porque fala do deserto. E eu vivo no deserto. O Arizona é um dos desertos maiores aqui dos Estados Unidos, tá bom? E é muito calor, chega a quase 50 graus no verão. A gente tem ar-condicionado, aqui ainda tá meio fresquinho, meio friozinho. Eu não ligo o ar-condicionado toda hora, mas quando eu ligo, o ar-condicionado funciona o dia todo, porque é muito calor na época do verão. Mas deixa eu ler para vocês isso daqui. Isso daqui vai contar a história de João Batista. João Batista foi um pregador, ele foi primo de Jesus e ele nasceu, ele foi concebido 6 meses antes de Jesus. Tá? Ele nasceu na mesma época de Jesus. Então, João Batista deve ter morrido na idade de 33 anos também, tá bom? E aí fala assim, ó, naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Eu vou parar aqui. O reino dos céus está próximo. E se você não conhece Jesus, não tem jeito, você vai perecer. Eu estava escutando um pastor americano também, que eu gosto muito dos pastores americanos, porque eles são assim diretos com a palavra. Eles ensinam a palavra direto, né? Não falando nada de errado para pastor,
brasileiro, mas onde eu moro aqui, não existe igreja brasileira, eu não conheço nenhuma. Mas eu sei que existem pastores brasileiros muito bons e existem pastores brasileiros que Deus já apontou para mim que existe um problema na igreja brasileira. O pastor americano, ele trabalha por $50 por mês para poder servir a Deus e falar a respeito da palavra de Deus. Se vocês sabem o que é $50 por mês, 5 vezes 5, 25, daria mais ou menos R$250 aí no Brasil. Se você consegue viver com R$250 por mês no Brasil, tá? Ótimo, lindo, maravilhoso, mas eu acredito que você nunca conseguiria viver uma vida decente. Pois é, esses pastores que vivem aqui, eles não vão atrás de riqueza, eles não vão atrás de dízimo todo o tempo. E quando eles recebem o dízimo, o que eles fazem? Eles usam o dízimo para entregar para missionários, para mandar missionários para outros países, para ajudá-los a mover daqui dos Estados Unidos para a África ou para qualquer lugar do mundo. Porque o que eles querem é servir a Deus, é falar a respeito de Deus. Então, nisso, vamos voltar ao João Batista. Eu falo João de Batista, porque aqui é John the Baptist. Então, eu falo muito em inglês. O tempo todo eu tô falando em inglês, então meu português tá meio assim, né? Mas eu sempre me confundo. Outro dia eu estava falando com uma pessoa em português e eu falava em inglês para a pessoa que estava falando comigo em português. E a pessoa começou a dar risada, eu olhei assim para a pessoa e falei, peraí, eu estou falando em português ou estou falando em inglês? Ela falou, você está falando em inglês. Ai, você desculpa. Que para mim é tão natural agora o inglês e o português que às vezes eu saio falando inglês. É muito engraçado, mas deixa eu voltar para o João Batista. Então, o João Batista ele veio no mundo para abrir os caminhos do Senhor, para começar o trabalho de Jesus. Quando João ele ia no deserto pregando, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo, ele estava dizendo que existe um Messias, e o Messias estava para vir, e ele estava muito perto. Mas só que ele ainda não sabia, tá? Naquele ponto, ele não sabia que Jesus é o Messias, tá? Que Jesus é aquele de quem ele está falando. Ele conhecia Jesus como sendo o primo dele, até aí tudo bem. Ele não conhecia Jesus como Salvador do mundo. E aí ele fala assim, este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Isso daí está em Mateus 3:3. Então, lá em Isaías, que é tipo 800 anos antes, tá? 800 anos, 400 anos, quando que foi Isaías? Isaías foi nos anos 800 antes de Cristo. Depois, quando João Batista estava no mundo, me desculpa se eu estiver errada, mas mais ou menos, eu estou dizendo aquilo que é verdade, tá? Daquilo que eu li na Bíblia, que eu vi, eu não tenho aqui a minha tabela para comparar, mas se você pegar e você dar uma olhada nos anos que Isaías viveu e nos anos que João Batista viveu, é mais ou menos uns 400 anos de diferença, tá? Então, ou uns 800 anos de diferença, entre 400 ou 800 anos de diferença. Então, quer dizer, o cara viveu 800 anos antes de João Batista e ele já sabia que ia ter um cara no deserto clamando a respeito de Jesus, para o pessoal se arrepender que Jesus estaria chegando. Agora, o mais engraçado é que muita gente fala, porque a Bíblia do Velho Testamento, a gente não precisa ler, porque tudo está no Novo Testamento. A gente precisa ler aquilo que está no Novo Testamento. Isso é uma mentira muito grande, porque a Bíblia do Velho Testamento fala
tudo a respeito de Jesus. Isaías falou que ia ter um cara no meio do deserto gritando: ei, se arrependa, porque, sabe, Jesus está voltando, tá? O Messias tá vindo. Então, o pessoal estava falando isso já 800 anos antes, na época de Isaías. Quer dizer, se você pensa bem, quando Jesus encontrou João Batista, até João Batista perguntou para ele: você é aquele que era para vir ou ainda tem outro que vai chegar? E aí Jesus respondeu para ele: os coxos andam, as pessoas veem, sabe, as pessoas são curadas. Então, João Batista descobriu que era isso que ele pregava. Ele pregava tudo isso, falando que os coxos iriam andar, que os cegos iriam poder ver, que o pessoal que tinha lepra iria poder ser curado. Tudo isso ele pregava, gente. Então, ele já sabia aquilo que Jesus falou para ele e respondeu. Ele não falou nem que sim, nem que não, mas ele respondeu de uma forma que o João Batista entenderia, porque o João Batista estava pregando a respeito disso, tá? Aqui fala que as roupas de João eram feitas de pelos de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos, mel silvestre. O cara nunca soube o que é um pedaço de pão, o que é um pedaço de carne. O cara nunca soube o que é ter uma vida maravilhosa, uma casa. Sabe, tem gente aí reclamando que não tem casa, que não tem nada. A gente vai nessa área onde a gente acha que Deus tem a obrigação de dar as coisas para nós, mas quando Deus pede para a gente: vai lá e fala de Jesus, vai lá e fala da salvação, porque Jesus está voltando. Muita gente vira as costas e fala: não, eu não vou fazer isso, porque imagina, o pessoal vai achar que eu sou louco. E adivinha? Tá cheio de gente aí, provavelmente algumas pessoas da minha família, outras pessoas, alguns amigos, amigas aí no Brasil, que deve estar falando assim: puxa, essa daí é louca. Uma coisa que é engraçada, quando eu vim para os Estados Unidos, eu cheguei aqui, casei e achei que a minha vida iria ser maravilhosa, queria ser tudo perfeito, sabe? Ai, meu Deus, vai ser tudo perfeito. Mas eu mal sabia de que quando Jesus traz alguém para os Estados Unidos, vocês acham: porque eu vou lá para os Estados Unidos e minha vida vai ser melhor, que eu vou melhorar, blá, 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 eu vou ficar rico, ou vou ficar rica, vou conseguir. Eu vou falar uma coisa para vocês: quando vocês chegam aqui, vocês não sabem a língua, vocês vão ser empregado doméstico, vão trabalhar de faxineiro. Trabalho que aí no Brasil é considerado de baixo escalão, tá? Então, aqui, o trabalho é trabalho, não importa aquilo que você faz. Eu era professora no Brasil, eu fui ser garçonete, eu fui ser o que eles chamam aqui de housekeeper, que é faxineira, tá? Eu fui trabalhar em um monte de área, porque o meu inglês era bom, mas não era excelente. Eu consegui caminhar para trabalhar no escritório. Eu tô com isso daí 27 anos depois, gente. Sabe? Não foi assim de um dia para o outro. Eu trabalho duro e eu tenho que provar para as pessoas quem eu sou como funcionária, como pessoa. Ah, e se você reclamar, ferrou. Eles não gostam de você. E tá cheio de brasileiro aqui metendo a faca nas costas dos outros. Para você ver, a gente não pode confiar em brasileiro. Eu me dou muito melhor com americanos. Os americanos são gente boa, quando eles são gente boa. E tem muitos que deixam a desejar. Então, com isso que eu estou falando, eu estou explicando para vocês que a vida aqui na América não é fácil. Não é fácil. É aqui na América, quando Jesus deixa a pessoa vir para a América, é porque Jesus está colocando essa pessoa no deserto. Não literalmente no deserto do Arizona, mas no deserto em si, tá? Porque é o lugar de tribulação, é lugar difícil. Você não é aceita na sociedade, você não é aceita, até no meio dos brasileiros é difícil. Então o pessoal vem para cá com uma ilusão de que tudo vai ficar lindo, maravilhoso,
e acaba se desgastando, acaba perdendo tudo, porque vende tudo no Brasil para vir para cá, quando volta para o Brasil não tem nada. Então acaba ficando miserável no ponto de perder tudo, porque gastou todo aquele dinheiro, porque não importa aquilo que você vende, se você vende 50 mil dólares em coisas aí no Brasil, você vem aqui para os Estados Unidos, 50 mil dólares aqui, dá para um ano, se você viver uma vida assim, sem gasto nenhum. Eu falo assim, não comprar nada, comprar somente comida, pagar aluguel, pagar luz, 50 mil dólares é aquilo que dá para você viver aqui mais ou menos um ano, não é viver excelente, mas é viver mais ou menos. Então as pessoas têm essa ilusão, mas eu tenho certeza, todo mundo que vem aqui, vem para cá porque Deus está falando, você precisa ir para o deserto, eu preciso que você mude a sua atitude. Então aí você vai procurar, sabe, o que eu vou fazer na minha vida, porque aqui está tão difícil. Onde que você vai? Você fica desesperado, porque não consegue emprego, tem filho para alimentar, tem coisa para fazer, você ainda não tem papéis, tem gente que não tem papéis. Eu vim aqui legal do começo ao fim, eu falei, nunca eu iria para os Estados Unidos sem a papelada, eu nunca iria fazer isso. Deus me abençoou com um marido americano, que é maravilhoso, eu amo meu marido demais. E aí o que aconteceu é que nessa situação que a gente se vê hoje, tá? Que a gente vê as pessoas aqui numa tribulação, porque é difícil você ser de outro país e vir para cá e ser tratado como bandido, porque muitos tratam as pessoas que são de outros países assim, que falam, você veio aqui para roubar meu trabalho, para roubar isso, para roubar aquilo, você entendeu? Então, é muito difícil, é muita tribulação. Eu não conheço uma pessoa que é honesta, que é uma pessoa que tem um conhecimento de Deus, tá? Mas que é honesta, que veio para cá, para esse país, e que Jesus não mudou. Jesus mudou o coração dessa pessoa tremendamente. Sabe por quê? Porque Jesus quer o nosso coração. Então, quando a pessoa vem para cá, é quando a pessoa conhece a igreja pela primeira vez na vida. Pode ter ido à igreja quando criança, mas aqui tem dois caminhos. Uma pessoa se perde de vez e vai ser prostituta de lugar para dançar pelada nas coisas, aí nos bares, tá? Tanto mulher quanto homem. Ou a pessoa chega aqui e vai para a igreja e conhece Jesus pela primeira vez. Gente, eu tenho visto isso direto. Aqueles que vêm para cá na esperança de ganhar milhões e ficar rico, milionário, são praticamente esmagados pela parte da sociedade. Trabalhei muito. Tenho uma vida razoavelmente abençoada por Deus. Só posso falar isso. Não sou rica, mas tenho minha vida tranquila. Mas passei por muita coisa aqui. Continuo passando, porque é difícil. E quando você ficar mais velha, eles não gostam de você ainda mais. Porque ninguém gosta de velho. Essa é a realidade. Agora, vamos falar a respeito de João Batista. Como eu falei para vocês, quando a pessoa vem para os Estados Unidos, eles vêm com uma ilusão. Como o João Batista estava falando, ele era a voz que clamava no deserto. Preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. É isso que acontece quando a pessoa vem para os Estados Unidos. Eles começam a procurar Jesus, começam a procurar Deus, porque a situação fica tão difícil. E agora, com esse negócio de tudo fechado, o pessoal não está conseguindo fazer dinheiro. O pessoal que tem negócios aí, foram abençoados financeiramente, glória a Deus para eles. Se eles não salvaram dinheiro, não economizaram, se eles ficaram só gastando, e comprando coisa, comprando casa cara, né? Não pode ter um pensamento assim, tem que ter um pensamento simples. Tem que pensar, puxa, o que eu posso comprar?
de casa, que não vai quebrar meu banco. Porque vai ter muita gente aí perdendo casa agora. Por quê? Porque eles não prepararam o caminho deles no deserto. Eles não prepararam o caminho para o Senhor. Eles não fizeram as veredas retas para Jesus. E agora eles estão perecendo. Se essa pessoa é você, não se desespere. Sabe por quê? Ainda tem tempo. Você está me escutando? Ainda tem tempo. Espera no Senhor. Jesus está voltando. Vai na igreja. Conversa com o pastor. Compre uma Bíblia. Vamos fazer um estudo bíblico aqui em português. Tem tantos pastores bons aí nos vídeos em português também. Procura eles. Aprenda a Bíblia. Aprenda a ler a Bíblia. João Batista, ele simplesmente era um instrumento de Deus. Muita gente coloca ele como sendo santo de Deus. Você também pode ser santo de Deus. Quando Deus batiza você com o Espírito Santo vive dentro de você, você é santo de Deus também, tá bom? Eu tô com uma coceira no nariz. O que nós temos que fazer? A gente precisa confessar os nossos pecados, pedir a Deus perdão, falar para Deus: Jesus, me perdoa, eu errei, eu sou pecador, eu sou pecadora, entra no meu coração, seja o meu Salvador, liberta-me dessa vida mundana, faz de mim um instrumento da tua paz. Isso é muito importante. Perdoa todos os meus pecados, eu acredito que Jesus morreu na cruz para me salvar. Escreve meu nome no livro da vida. Se você se arrepender de verdade, em João 3,16 fala que Deus amou tanto o mundo que Ele mandou o seu próprio Filho, para que todos nós tivéssemos salvação em Jesus Cristo. Se você orou comigo aqui e você acha que, puxa, eu quero aprender mais, ora para Deus te dar a verdade. Pede para Deus, fala: Jesus, eu não conheço a palavra. É difícil a Bíblia, quando a gente é cego, quando as escamas ainda estão nos olhos, a gente é cego, a gente não consegue ver. A gente não consegue ver. Eu pegava a Bíblia, quando eu não conhecia Jesus, eu pegava a Bíblia, como eu conheço hoje, né? Eu pegava a Bíblia e eu orava, falava assim, eu lia, tentava ler, não conseguia. Sabe por quê? Porque as escamas dos olhos ainda estavam lá, e a gente não consegue entender. O diabo é terrível, ele bota bloqueio na vida da gente para a gente não conseguir entender as coisas. Mas se você está escutando hoje isso daqui, você já tem uma grande chance de conhecer Jesus. A minha vida inteira, eu sempre achei que, puxa, só vou ficar feliz o dia que eu tiver sucesso. Puxa, eu tive tanto sucesso, gente. Sabe, as pessoas não enxergam o sucesso que as pessoas têm. Puxa, eu fui para a faculdade, eu estudei, sucesso. Casei com um homem maravilhoso, sucesso. Tenho filhos maravilhosos, sucesso. Tem tanta coisa que a gente passa desapercebido porque a gente acha que o sucesso é simplesmente quando a gente tem uma situação financeira melhor do que a do vizinho. Na verdade, dinheiro, casa, relógio, carro do ano e tudo isso que é caríssimo, que é coisa aqui do mundo, o dia que você morrer, você vai deixar tudo aqui. Eu vou falar uma coisa para vocês, um testemunho que eu tive. Eu trabalhei com emergência, medicina de emergência, então eu andava nas ambulâncias com os pacientes. E eu estava com esse paciente que estava morrendo. E eu estava levando ele de volta para casa para ele ficar as últimas semanas, o último mês, na verdade, porque ele já estava, acho que ele tinha mais 1 ou 2 semanas de vida. E eu levei ele de volta para casa. Ele tinha ido para o hospital e ele estava muito enfermo. Ele estava praticamente azul. E tanta falta de oxigênio no corpo, porque ele tinha problema de COPD, que é negócio do pulmão, que ele tinha problema no pulmão, ele não conseguia
receber o oxigênio suficiente para encher o pulmão. E tem muita gente que sofre disso, né? E aí o que aconteceu é que eu estava conversando com ele e eu falava assim, puxa, mas eu tentava conversar com ele assim, alguma coisa banal, sabe? Porque na verdade a gente tem que trazer um pouquinho de paz para a pessoa, mas era numa forma assim bem banal, mas assim tipo conversa assim para jogar fora, né? Para a gente tirar a ideia da pessoa da morte, tá? A gente é treinado nisso, para a gente conversar com as pessoas, tratar a pessoa normal, ter compaixão para com a pessoa. Então eu estava conversando com ele e falei assim, poxa, onde que você mora? Ele virou para mim e falou assim, eu não lembro se foram 36 ou 45, alguma coisa assim, acres de terra. Você vai na minha fazenda, você vai ver que eu tenho um monte, centenas de cavalos, centenas de gado, eu tenho plantações. E ele estava falando, eu acho que não era, eu lembro que a gente chegou lá, o negócio era tão grande, que eu tô falando assim mais ou menos 45, eu acho que até era mais. Eu não tenho muita visão de acre, quanto grande que é o acre. Mas ele falou assim, tá vendo ali onde tem aquelas árvores? As árvores eram assim, desse tamanhozinho, na distância que eu tava vendo. Ele falou assim, então, passando daquelas árvores, ainda é minha terra. Era bem grande. E ele virou para mim e falou assim, o que adiantar eu trabalhar tanto? Ele falou, eu dediquei minha vida para o meu trabalho, para o meu negócio. Fiz tudo aquilo que era certo. Não casei, não tive filhos, porque eu só queria trabalhar, ganhar dinheiro e ficar bem, ter uma vida boa. E eu achei que eu não precisava casar, não precisava ter filhos. Esse homem tinha uns 50 anos de idade naquela época. Ele virou para mim e falou assim, agora tudo vai ficar aí. E eu vi nos olhos dele o desconsolo, a tristeza na alma da pessoa. Porque apesar de ter feito tudo aquilo que ele fez, agora ele estava chegando ao final do tempo, final da vida dele. Ele não conhecia Jesus, gente. E ele estava triste porque ele ia deixar a vida que ele conhecia aqui na Terra. A gente dá muito valor às coisas da Terra e a gente dá pouco valor às coisas do espiritual, né? Do espírito. A gente precisa se lembrar de que Jesus é poderoso, ele nos liberta dos nossos pecados, ele oferece vida eterna. Como João Batista falava, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E eu digo isso para vocês, arrependam-se, o reino dos céus está próximo. Espero que vocês encontrem a verdade na palavra de Deus, tá? Deus abençoe, fica na paz, vamos continuar essa luta. Não pensa que o coronavírus é a última opção aqui, porque ainda vai ter muito mais tribulação. Isso daqui é só o começo. Vai procurar a palavra de Deus, vai procurar uma Bíblia, vai procurar uma igreja. Se você não tem igreja, se você mora no Arizona, me contata. Se você mora na Flórida, me contata. Eu conheço igreja na Flórida, no Texas, no Arizona, tá? Então, me contata e a gente encontra uma igreja boa para você frequentar, tá bom? Fica na paz. Um beijo. Tchau.